Queridos irmãos, eu quero meditar com você agora lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 22 e no versículo de número 7. Vamos ler alguns versículos para nós meditarmos neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que lhe me mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora somente a Deus. No versículo de número 10 nos diz: E disse-me: Não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Queridos irmãos e ouvintes, neste momento nós estamos diante de uma poderosa palavra da parte de Deus aos nossos corações. Eu chamo toda a tua atenção para que você venha participar comigo agora e entender qual é o recado de Deus para mim, qual é o recado de Deus para você que está me assistindo, que está me ouvindo agora. E eu quero, meus queridos irmãos, que você abra o teu coração em nome de Jesus, porque os dias que nós estamos vivendo, a palavra de Deus já nos alerta que são dias maus, dias difíceis, dias atribulados, dias em que nós, meus queridos irmãos, muitos de nós iríamos desfalecer, iríamos entristecer com tamanhas coisas que estão acontecendo, que são terríveis, e isto faria com que nós viéssemos deixar a nossa fé, abandonar a nossa fé e fracassar em meio à caminhada. Mas nessa palavra que nós acabamos de ler aqui neste momento, nós encontramos uma profecia que está prestes a acontecer. Esta palavra que nós acabamos de ler, meus queridos irmãos, trata-se do próprio apóstolo João, servo do Senhor. Após ter as revelações sagradas, ele então agora escreve tudo e sela essas palavras. E tudo que João escreve, tudo que está prescrito na palavra de Deus, está prestes a acontecer. Queira você ou não, acredite você ou não, Jesus Cristo está voltando para arrebatar a tua igreja. Aqui, meus queridos irmãos, há uma promessa para mim, há uma promessa para você. Aqui há uma afirmação do próprio Senhor para mim e para você, que teme a Deus, que serve a Deus. Porque, meus queridos irmãos, a promessa do arrebatamento da igreja não é para aquelas pessoas que não têm compromisso com a verdade. Não é para aquelas pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. Não é para aquelas pessoas que não têm compromisso em fazer a obra do Senhor. Não! A profecia que está, meus queridos irmãos, decretada é para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que reconhecem o Senhor como único e suficiente Salvador de tua alma, para aqueles que entendem e compreendem que a palavra de Deus é uma só. Em breve Ele voltará para arrebatar o teu povo, os teus escolhidos que estão aqui na face da terra. E nós lendo, meus queridos, esta palavra de Deus,
nós entendemos que a aproximação da vinda de Jesus Cristo nos mostra um sinal muito claro de afirmação aos princípios de Deus por parte daqueles que têm convicção da sua decisão por Cristo. E este, meus queridos irmãos, esse evangelho que nós pregamos, esta palavra que nós pregamos, é para orientar você a respeito das coisas que vão acontecer. É para alertar você sobre a vinda de Cristo Jesus. É para alertar você sobre daquilo que ainda vai acontecer. Quem sabe você está aí, meus queridos irmãos, imaginando consigo, não, mas eu estou servindo a Deus, e o que eu já estou passando, está muito difícil para mim, está complicado. Difícil eu passar por essa situação, por essa provação, mas a palavra do Senhor está dizendo para nós que nos últimos tempos seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, aonde muitos deixariam a tua fé, como eu disse, aonde muitos ficariam desanimados, aonde muitos entregariam, meus queridos irmãos, a obra, entregariam ministérios e deixariam de servir a Jesus. E é por isso que a palavra de Deus vem dizer para nós, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso: quem é sujo, se suje mais ainda; quem é santo, santifique-se mais ainda. Por quê, meus queridos irmãos? Porque nos tempos que nós estamos vivendo, nós estamos cheios de ver pessoas que dizem ser cristãs, que dizem ser servos de Deus, mas não querem compromisso com a verdade, não querem compromisso com o evangelho, não querem se aprofundar na santificação. E a palavra de Deus está nos alertando para quê? Para que nós não caiamos nesse erro. Ou nós somos limpos ou nós somos sujos, ou nós praticamos a justiça ou praticamos a injustiça, ou servimos a Deus ou servimos ao diabo, porque para Deus nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que tomar decisões na nossa vida de servir a Deus em espírito, em verdade, de corpo, de alma e espírito, ou servir a Satanás, porque Jesus vem buscar o teu povo escolhido, santo e de boas obras. Como é, meu querido irmão, que você pode dizer que serve a Deus, mas está fazendo as coisas erradas? Como é que você pode dizer servir a Deus, mas você está praticando a injustiça? Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. No versículo de número 7 do Apocalipse 22, há uma afirmação sobre a volta de Jesus. Ele diz: bem-aventurado aquele que guarda a palavra das profecias. Olha, meu querido irmão, a palavra de Deus é a profecia de Deus, é a profecia de Jesus para mim, para você. E os verdadeiros filhos de Deus cumprem as palavras da profecia do Senhor Jesus. Será que você está pronto, meu querido irmão, a cumprir a profecia, a palavra de Deus em sua vida? E há uma diferença, meus queridos, nos dias de hoje. A diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nos dias atuais, nós podemos observar, meus queridos, que essa diferença há nas pessoas. A separação entre o ímpio e o justo se tornará tão evidente quanto um dia de sol. O joio não será mais confundido com o trigo. A diferença entre um e outro será manifesta. O justo continuará a praticar a justiça, mesmo que isso lhe custe muito, mesmo que isso traga prejuízo, mesmo que isso custe a sua vida. O justo permanecerá sempre praticando a justiça, porque o justo não se conformará com as coisas deste mundo. O justo não estará se moldando às tradições deste mundo. O justo não pode se moldar aos padrões deste mundo, não fará acordos para usufruir das coisas do mundo dentro da igreja ou dentro da sua própria vida. O justo se manterá íntegro diante de Deus, separado, santo, escolhido, como santo é aquele que o chamou. O justo viverá, meu querido irmão, consciente que ele viverá só pela graça até o fim, e de que a vida dele pertence a Cristo, e Cristo é sua única esperança.
Temos que entender, meus queridos irmãos, que o cristão, na face desta terra, ele vai passar por muitas lutas, por muitas dificuldades. E por isso, meus queridos irmãos, cada vez que o homem, cada vez que a mulher passa por essa luta, por essa dificuldade, ele vai sendo moldado cada dia mais. O seu caráter vai sendo moldado cada dia mais. Quando o justo, meu querido irmão, ele passa por um processo na tua vida de prova, de dificuldade, aí ele vai sendo moldado mais pelo Espírito Santo de Deus, e ele está pronto, confiando na promessa que em breve chegará o dia em que o céu vai se abrir e ele vai subir ao encontro do Senhor. E com a aproximação da vinda do Senhor, muitas coisas estão se definindo. Os homens estarão tão obstinados que chegarão ao ponto da estagnação do pecado. Não sentirão o mínimo de desejo de conhecer os seus erros e buscarem a mudança. E o que nós estamos vendo hoje, as pessoas estão se enfiando cada dia mais no pecado. E as coisas estão difíceis. Olhamos para aos nossos lados, ao nosso redor, e nós vemos as pessoas cada dia mais se afundando no pecado, afundando cada dia mais nesse mundo de podridão, cada dia mais eles buscando satisfazer o seu ego, cada dia mais buscando satisfazer o seu bel prazer, não querem compromisso com o Evangelho, não querem compromisso mais com a palavra de Deus. E Deus está dizendo nesta geração que nós estamos vivendo, meu querido irmão, por quê? Porque estamos perto do fim, e Ele está alertando a minha vida, a tua vida, para que nós não venhamos a ficar aqui nesse mundo. E cada dia as pessoas estão procurando a servir a Deus de qualquer jeito, a servir a Deus de qualquer maneira. Se a igreja está pregando a doutrina, se está preservando os bons costumes, eles já não querem mais. Por quê? Porque querem satisfazer os seus prazeres, querem satisfazer o teu bel prazer, ou seja, não quer obedecer a palavra de Deus. Se for para ser cristão e eu ter que andar conforme eles andam, eu não quero mais. Por quê? Porque eu estou sendo diferente do mundo. Vão me olhar e vão me caluniar, vão me defamar, vão tirar sarro de mim, meu querido irmão. Mas a palavra de Deus nos alerta que quanto mais igual ao mundo nós estivermos, mais longe da presença de Deus nós estaremos. Quanto mais nós parecermos com o mundo, mais distante de Deus nós estaremos. E por isso a palavra de Deus está nos dizendo para nós ser santo, para nós santificarmos cada dia mais, para nós buscarmos a justiça cada dia mais. Se tu anda na justiça, pratique a justiça, busca a justiça, viva a justiça de Deus na tua vida. Se tu é limpo, procure se limpar cada dia mais, porque Jesus está voltando para arrebatar a tua igreja na face dessa terra. Quantas pessoas, meus queridos irmãos, que querem servir a Deus de qualquer jeito. E o que entristece o nosso coração nos dias de hoje é ver pessoas que eram tão conhecidas, tão entendidas da palavra de Deus, que tinha uma sabedoria tremenda, que teve um ensinamento lindo, maravilhoso, e hoje está vivendo de qualquer jeito, e hoje está vivendo do jeito que ela bem entende, do jeito que ela bem quer, sendo que Deus nos chamou para a salvação, para a redenção. Deus nos chamou para fazer a diferença, para ser diferente. Nós somos separados, um povo escolhido por Deus para fazer a diferença. O ímpio só se dedicará à impiedade. Talvez seja por isso que nós estamos vivenciando nesse mundo, esses últimos dias que nós estamos vivendo, nós estamos vendo tantas coisas terríveis. Todo lado que nós olhamos, nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo. As pessoas estão perplexas, com um sentimento que já não tem mais jeito para ela, e cada dia eles estão se afundando mais. As coisas estão caminhando de mal a pior. A sensação de impunidade, que ninguém paga pelos seus erros cometidos.
E como consequência disso vem também o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. E o que isso parece? Para nós é claro, meus queridos irmãos, que é um sinal da volta de Jesus Cristo, que cada vez está mais perto de acontecer. Ah, meu querido irmão, se nós analisarmos a palavra de Deus, nós vamos entender. Jesus, ele está voltando, meu querido irmão, e esse mundo tem dois lados. E qual é o lado que você está, meu querido? Qual é o lado que você está, minha irmã, meu irmão? De um lado a sua tristeza, pelo endurecimento dos corações que não querem dar lugar para a palavra de Deus, não quer dar lugar à transformação, não quer dar lugar ao Espírito Santo para os moldar e para fazer com que a pessoa reconheça. E por outro lado, há alegria, há uma tranquilidade por saber que o mal não atingirá os que optarem pelo caminho da salvação, o caminho do Evangelho, o caminho do Senhor Jesus. Isso porque eles estão avançando em uma santificação e não para a injustiça. A cada dia que passa as coisas se tornam mais claras como luz da aurora. Como diz, meus queridos irmãos, provérbio, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus, ele está voltando para arrebatar a tua igreja na face desta terra. E nós, como os cristãos que fomos escolhidos por Deus, nós temos este chamado. E nós temos que ter a convicção, meu querido irmão, que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso que eu digo para você, meu querido irmão, você não pode se conformar com esse mundo. Você não pode se conformar com esse momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, cada dia que passa está indo de mal a pior. E se você se acostumar com esse mundo, tu vai acabar ficando aqui. Jesus vai voltar e você vai ficar. Como está a tua vida diante de Deus? Para os que servem a Deus com convicção, a luz da palavra do Senhor ilumina suas mentes para diferenciar entre o certo e o errado, entre o ímpio e o justo, com muita facilidade. Enquanto os que optam pela sujeira do pecado vão cada dia mais se afundando na injustiça e se contentando com sua condição, indo de mal a pior. Os que se afirmam ser de Cristo Jesus têm outro destino. Apocalipse deixa isto bem claro. Vamos reler o texto que nós acabamos de ler. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Afirme que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Não se deixe te enganar, meu querido irmão, no conformismo deste mundo. Afirme e reafirme todo dia que Jesus Cristo é o Senhor. Santidade nunca é demais para a tua vida. Se você é santo, santifique cada dia mais na tua vida. A palavra do Senhor nos diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu vos chamei para a santificação, diz o Senhor em tua palavra. Segui a paz com todos, e sem a santificação ninguém verá a Deus. E muitas pessoas, meus queridos irmãos, só porque o irmão se destaca mais no sentido espiritual, porque ele defende mais a palavra de Deus, porque ele luta mais pela verdade, as pessoas criticam. As pessoas olham para ele e dizem: não, ele quer ser mais santo que fulano, quer ser mais santo que a gente, quer ser mais santo que o pastor. Não é, meu querido, é porque ele teve um encontro real com o Senhor, é porque ele tem compromisso com a palavra de Deus, é porque ele sabe que o céu é lugar de santo, e só vai aqueles que forem santificados pelo poder da palavra. Deus, ele tem um chamado especial para mim e para você, meu querido. E fazer a diferença nessa terra é um desses chamados. Deus não nos chamou para nós ficarmos do jeito que nós quisermos, não.
Deus, Ele não nos chamou para nós ficarmos por aí jogados ao léu, não, como folha jogada ao vento, não. Deus nos chamou para uma grande obra. E esta obra, meu querido irmão, é séria. Esta obra é séria, meu querido. Há uma promessa para mim e para você. Em breve esse céu vai se abrir. Em breve nós veremos o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. E Ele ajuntará os seus escolhidos nos quatro cantos de uma outra extremidade da terra. Meu querido irmão, nós somos chamados para isto. E a promessa que Deus nos fez está de pé ainda. Você pode passar por luta, por dificuldade, por provações na tua vida, mas tenha esperança. Nunca perca a tua esperança, que Jesus irá voltar. A esperança do crente, meu querido, não é outra. Nós temos esperança aqui na terra, muitas das vezes de conquistar algo. Nós temos esperança aqui na terra, muitas das vezes de querer alguma coisa material para nós. Mas a promessa que nos mantém de pé, a nossa real esperança, é encontrar com Jesus Cristo nos ares. O arrebatamento da igreja vai acontecer, meu querido. E o Senhor está dizendo para nós, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo para purificar as nossas vidas. Nós temos que servir a Deus conforme a palavra de Deus nos ensina. Não nos moldar aos padrões deste mundo, aos costumes deste mundo. Porque tem muitas pessoas e pastores que estão se adaptando com este mundo. E cada dia que passa, meu querido irmão, os pastores estão entregando as suas ovelhas ao léu, deixando elas viverem de qualquer jeito, entregando ao mundanismo, ao pecado, à vaidade, e isso está destruindo as igrejas. E hoje nós já não vemos diferença mais entre o cristão e o ímpio, sendo que desde o princípio a palavra de Deus já nos diz lá no Velho Testamento que havia uma diferença entre o ímpio e o justo. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Então há uma diferença para aqueles que são chamados para a redenção, para a salvação. Servir a Deus de corpo, de alma e espírito é servir a Deus por completo. É servir a Deus em todas as ocasiões. É servir a Deus não somente dentro da igreja, não. É dentro da igreja, é na sua casa, é com tua família, é no seu trabalho, é na rua. Porque é aí que nós demonstramos quem nós somos de verdade. Será que nós somos cristãos verdadeiros? Será que se Jesus voltar agora, nós subiremos para a glória juntamente com Ele? Quantas pessoas que já deixaram esta terra, quantas pessoas que já deixaram este mundo, quantas pessoas, meus queridos irmãos, que nos dias que nós estamos vivendo agora, já não estão entre nós, que nós conhecíamos, que nós andamos junto com elas, que nós participamos da mesa juntamente com elas, mas infelizmente agora já não estão entre nós. Por quê? Porque Jesus já voltou para elas. Elas não estão aqui mais. E nós que estamos aqui, estamos fazendo o quê? Porque os nossos pais pregavam a verdade, ensinavam a verdade para nós. Porque os nossos pais nos ensinaram a nós trilharmos o caminho da salvação. Porque tudo que eles faziam para nós, muitas das vezes aos nossos olhos, eram errados. Aos nossos olhos eram muito pesado. Mas hoje nós entendemos. E o que nós temos que fazer é não olhar, meus queridos irmãos, para tudo o que aconteceu lá atrás e deixar isso de lado. Não, nós temos que trazer para nós hoje. Porque o Evangelho de Cristo não envelhece. E todo o ensinamento que nós aprendemos lá atrás, nós temos que permanecer na nossa vida até os dias de hoje. Porque, meu querido irmão, pode passar tudo neste mundo, mas a palavra de Deus vai permanecer sendo fiel na nossa vida. É verdade, Jesus. A palavra de Deus, ela permanece fiel, meu querido irmão.
por mais que nós falhamos, por mais que nós deixamos de crer, deixando de acreditar, a palavra de Deus permanece sendo fiel para nossas vidas. Oh, glória a Deus. E o que nós temos que fazer? Praticar a justiça, cada dia se limpar mais ainda, cada dia procurar o caminho mais santo. A Bíblia nos diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas é por ele que nós devemos passar. Não pense você, meu irmão, que esse caminho largo que você está frequentando aí vai te levar para o céu, porque não vai. O evangelho da graça, meu querido irmão, não é de graça. Nós temos, meus queridos irmãos, que se moldar não ao mundo, mas à palavra de Deus. Não se molde ao mundo, não pratique a injustiça, não se suje neste mundo. Agora você que deixou a cruz, você que deixou Jesus, abandonou a igreja, abandonou o evangelho, aproveite para pecar, aproveite para se sujar mais, aproveite para se afundar mais na miséria do pecado, porque está findando o dia, está chegando o momento que tu vai ter que prestar conta diante de Deus das suas atitudes, das suas mazelas. E aí é diante de Deus, diante do Todo-Poderoso, que você vai ter que prestar conta. Você pode fazer o que você quiser aqui, meu querido irmão. Você pode fazer o que você quiser aqui, minha querida irmã. Ninguém pode olhar, ninguém pode falar nada para você. Mas naquele dia você vai se deparar diante de Deus. E Jesus, que é o nosso advogado hoje, será o juiz. E ali o juízo vai ser sem misericórdia. Hoje Ele tem misericórdia da tua vida. Hoje Ele te dá oportunidade. Hoje Ele está dizendo: ei, abandone essa vida errada, abandone essa prostituição, abandone esse adultério, abandone a vaidade, abandone esse vício que você tem, abandone e venha para os braços do Pai. Mas Ele está lançando o convite para você hoje, para que você viva em santidade, em santificação, e você não quer. Mas aquele dia, quando você se chegar diante dele, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E será triste para você, meu irmão. Será triste para você, meu irmão, minha irmã. Eu não quero que você sofra. Eu não quero que você venha padecer. Eu não quero que você venha ser jogado de lado, não! Eu quero que você seja o bem-aventurado e que quando você chegue lá, Jesus diga para você: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Oh, aleluia! Eita glória! Imagine agora, meu querido irmão, receber de Deus a coroa da vida eterna. Aleluia! Que está reservada para mim e para você naquele último dia, meu querido irmão. Oh, glória. É por isso que a palavra de Deus está dizendo para nós: aquele que perseverar até o fim será salvo e herdará a coroa da vida eterna. Aleluia. Ah, meu querido irmão, por isso que vale a pena nós padecermos, por isso que vale a pena nós sofrermos neste mundo. Por isso que vale a pena, meu querido irmão, nós pagarmos o preço. Muitas das vezes dói, muitas vezes machuca, muitas vezes não é aquilo que nós queremos, mas é o que o Espírito Santo de Deus quer de nós, porque nós sabemos que cada sofrimento aqui é uma vitória da parte de Deus para mim e para a tua vida. Vamos lutar como bom soldado, vamos levantar as nossas cabeças, vamos cingir os nossos lombos. O que é cingir os lombos, pastor? É estar preparado, é não andar de qualquer jeito, porque antigamente eles andavam com as suas vestes arrastando no chão, e quando os soldados cingiam os lombos, eles pegavam e amarravam o cinto, e estavam preparados para a guerra, preparado para caminhar, preparado para saltar, preparado para enfrentar o inimigo. E é assim que nós temos que ser,
Vamos arregaçar as mangas, cingir os nossos lombos e vamos pegar a palavra e manejar a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que salva, porque nós não temos poder de salvar ninguém, meu querido, mas é a palavra de Deus que vai salvar, é a palavra de Deus que vai tirar, libertar o homem do pecado, que vai trazer a redenção para esta vida, que vai redimir esta alma. E pode ter certeza que se você conseguir salvar uma alma aqui, resgatar esta alma, o teu galardão está reservado lá no céu. É verdade, Jesus. Vamos trabalhar para Jesus com sinceridade. Vamos praticar a justiça. Vamos praticar, meus queridos irmãos, agora cada dia mais a santificação em nossa vida. A palavra de Deus nos diz para nós vivermos em novidade de vida. E viver em novidade de vida, meu querido irmão, não é acostumado com esse pouquinho que você tem, não. Não estou dizendo de pouquinho de coisas materiais, não. Estou dizendo no sentido espiritual. Você jejuou hoje, acha que já jejuou para a semana inteira, para o mês todo. Não, de jeito nenhum. Santificou hoje, acha que já está pronto para o mês inteiro. Agora eu estou tranquilo. Não, não é dessa maneira. Todos os dias nós enfrentamos guerras e tribulações. Se nós vencemos hoje, foi através do Espírito Santo, foi através de Jesus que nos deu vitória. Mas no dia de amanhã, temos que lutar novamente para nós vencermos a tribulação. E a Bíblia nos diz que o nosso descanso não é aqui. E se o descanso não é aqui, nós vamos enfrentar guerra, tribulação, luta, até o dia em que Ele voltar para nos arrebatar. Creia, meu querido irmão, creia, minha querida irmã, porque Jesus está voltando. E Ele, diante dEle, nós teremos que prestar conta de tudo o que nós fizermos. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido irmão. Deus abençoe a tua vida, minha querida irmã. Que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando mais e mais ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando e te dando sabedoria para que você entenda a palavra de Deus para a tua vida. E saiba de uma coisa: Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo para alcançar a nossa redenção? Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe a minha irmã, em nome de Jesus.